Fala pessoal da Flu de Madrid, tudo bem? Aqui quem fala é Marcelo Johan, né? E eu queria falar do meu jogo inesquecível, né? Da minha maior decisão. Eu frequento Maracanã desde 1976, então eu vi vários jogos assim épicos do Fluminense, vi aquele jogo de 76 da invasão corintiana, vi o bicampeonato de 7-6 mesmo, com aquele time de Rivelino, Paulo César Caju, Pintinho, Rodrigues Neto, Doval, ou seja, onde o Fluminense fez o gol com esse último que eu falei, com Doval, e no último minuto do segundo tempo da prorrogação contra o Vasco, tinha umas 150 mil pessoas fáceis no Maracanã, e eu queria falar o jogo da minha vida, né, para vocês, né. Teve muitos jogos, é muito difícil a gente falar. Teve jogos até que foram jogos inesquecíveis e o Fluminense não foi campeão. Mas eu gosto de falar no jogo inesquecível com título, né? Porque o título é que ele consagra aquele jogo teu inesquecível. Porque você, por exemplo, teve alguns jogos inesquecíveis na Libertadores que no final a gente não foi campeão. Foi inesquecível? Foi. Mas a gente sente aquela ponta, né? Então o que acontece? O meu jogo inesquecível, porque quando a gente é mais novo, a gente costuma ter mais ídolos, né? A gente tá mais à flor da pele e tal. E eu, na década de 80, né? 83, 84, 85, o Fluminense tinha um timaço com Paulo Vitor, Aldo, Duílio, Ricardo, Vica também revezavam os zagueiros, né? O Branco, né? Meio de campo, Delei, Jandir, Leomir, René, Romerito, na frente o Washington, Tato, Assis. Então a gente tinha um time que era um verdadeiro time de guerreiros e pegamos uma geração naquela época onde o Flamengo era o time da ser batido, né? Foi o campeão mundial, foi campeão Libertadores, e ali a gente via que o nosso time, eles passavam mal com a gente, né? Nosso time a gente ganhou 8-3 com aquele gol no último minuto do Assis. Eu estava no Maracanã. Mas o meu jogo inesquecível foi 1984. O Flamengo, assim, um timão, né, com Tita, Andrade, Lico, Moser, ou seja, o Fluminense com o nosso time que veio de 83, veio o Romerito em 84, o time do Fluminense foi campeão brasileiro aquele ano, e em 84 foi assim, a gente pesado, a nossa torcida, o Maracanã, 3 horas da tarde, já não tinha mais lugar, o jogo era às 5, e o jogo era assim, tão emocionante que era 1 hora cantando, 1h30, 2 horas cantando antes do jogo começar. As torcidas antigamente não era como é hoje, de você entrar em cima da hora e aí só cantar no jogo, não. O Maracanã, a gente tinha que sair meio-dia de casa, 1h30 tinha que estar lá para comprar o ingresso, 2 horas, 2h30 tinha que chegar para pegar lugar. Era assim que era antigamente. E isso com o Maracanã, com uma capacidade 3, 4 vezes maior do que é hoje. Tá? Hoje é 60 mil, antigamente era 150, 160 mil, até 170. Esse jogo, particularmente, a torcida, lembro como se fosse hoje, 3 horas da tarde lotou o lado do Flamengo. 3h30 lotou o lado do Fluminense. E aí, meu amigo, guerra na arquibancada, aquela bandeira, desfile de bandeiras, talco, isso mesmo antes de começar o jogo. E a torcida do Flamengo, em 83, tinha soltado um urubu no campo, onde o Aldo foi lá e teve que pegar. Em 84, eles fizeram a mesma coisa, só que eles soltaram o urubu na arquibancada, pessoal. Então o urubu me decola da arquibancada do Flamengo e vem voando. Eles crentes que ia voar para fora do estádio. Não, o urubu ele ficou preso embaixo da marquise. Preso, que eu digo assim, ele começou a voar e ele vinha por baixo da marquise e veio para a torcida do Fluminense. A linha do meio era uma divisa como se fosse uma linha de 2 países diferentes. Um vermelho e outro branco.
Quando ele passa para a linha branca, a gente vê aquele urubu e a torcida do Flamengo ao delírio total de ver um urubu, tipo assim, tirando uma onda, voando em território tricolor, né, num espaço aéreo do Fluminense, e ele veio e ele foi atacado, né, com pó de arroz, com um pedaço de tudo que é tipo bambu, ia batendo nas marquises, só os tecos na marquise, né, aquelas marquises de concreto, antigamente, só viu os talcos batendo, né, aquele saco de talco, né, de papel, e o que que acontece? O urubu conseguiu passar por toda aquela bateria antiaérea, né, e passou pro lado do Flamengo. Meu irmão, quando o urubu chegou do outro lado, que ele deu a volta, passou pelas cabines de rádio ali, daquele outro lado, e foi de novo pra torcida do Flamengo, a torcida do Flamengo foi a loucura. Foi a loucura. E aí o que que acontece? Os caras iam fazendo uma ola atrás do urubu. Quando o urubu, a gente achava que o urubu não ia voltar. Ninguém é bobo de voltar da outra volta. Na primeira passou com muita sorte. Na segunda, meus amigos, quando o urubu cruza a fronteira, se vocês quiserem, vocês vão ver imagens, mas aí imagens muito aquém do que foi aquela realidade daquele dia. Quando o urubu vem na segunda vez, amigo, o nego já estava preparado, a bateria era maior. A gente estava preparado para essa. Aí não venham me falar de, mas é urubu. Meu irmão, o bicho tá dentro do estádio. Ali, nego, a insanidade tá aflorando. Claro que ninguém gosta de ver bicho morrer. Mas, meu irmão, ali não tinha jeito, né? Ali a gente estava pegando o símbolo dos caras, não era um bicho. Os caras, ninguém tinha nem essa consciência na hora. Eu sei que ele, quando deu a segunda volta, que ele cruza a torcida do Flamengo, mas olha, foi muita coisa em cima dele. Até que quando ele chegou na altura da Yang Flu, quase chegando ali no bico da torcida, um pouquinho mais pro lado da torcida do Flamengo, quando ele vem, o nego taca um chumaço. Antigamente o nego soltava muito aquele, fazia aqueles tipo chumaço como se fosse papel picado, mas na verdade era papel, aqueles papel quando você bota na máquina para acabar com o papel, para virar tirinhas. Então ficava aquela tirinha, jogaram uma tirinha daquela e pegou na asa do urubu, de um lado da asa, e ele começou a perder a altitude foi caindo igual um avião mesmo. Puf, caiu no meio da Yang praticamente. E ali, não preciso contar o final da história. O urubu pareceu morto depois, lá atrás do banco do Flamengo. Ele jogou pra geral, a geral foi, um cara pegou e botou lá, né? E esse urubu tá até empalhado, eu não sei se é o de 83 ou de 84. Isso foi o que antecedeu o jogo. E muitas vezes o que antecede ao jogo marca a gente tão quanto o jogo, né? Porque as guerras da torcida, aquela coisa espetacular. Então, assim, eu fiquei muito impactado com essa coisa toda. Quando o urubu caiu, a torcida do Fluminense, né, que estava sendo sacaneada pela do Flamengo, gritou como se fosse um gol, mas durante 10 minutos de gol. Você imagina todo mundo pulando na arquibancada, a torcida do outro lado lá. E aí vem o jogo, né? Vem o jogo. A primeira derrota já foi aí. Vem o jogo. Jogo duríssimo, onde o jogo era muito equivalente. E aí vem a história do Carrasco, né? O assim já tinha acabado com o Flamengo no primeiro turno. Tinha um goleiro que já era outro, que era o maior goleiro do mundo na época, era o Fidjol, um goleiro argentino. E aí, aquela jogada que todo mundo sabe, o Duílio mete no René, o René pega a bola, o Aldo passa no overlapping, ele mete no Aldo, o Aldo cruza, colocando com a mão, o Assis sobe e faz aquela tesoura com a perna, dá aquela testada, aquele tiro de cabeça no contrapé do Fidjol, e eu atrás do gol, vendo aquela multidão, gente sentada por dentro das tuas pernas, gente. Tinham naquele jogo 152 mil pagantes, viu? Até umas 170, 180 mil pessoas mole no Maracanã aquele dia. Você não vê cadeira, você não vê geral, você não vê nada. Era um mar de gente. O Maracanã apinhado, talvez tenha sido um dos maiores públicos que eu tenha visto no Maracanã. Cara, aquele tava muito, mas muito cheio, né? E
E quando o Assis faz, a bola bate na rede, a gente vê de trás a bola pegando na rede e ela estufando. Olha, cara, simplesmente o mundo para. O mundo para. Para um garoto, na época eu estava começando a jogar bola, olha, aquele time, a gente tinha uma relação meio que visceral, foi assim uma explosão da arquibancada, né? O jogo, isso foi aos 32 minutos do segundo tempo, se eu não me engano. E ali, cara, ali acabamos com o Flamengo. Foi para mim o jogo mais emocionante da minha vida. Não no sentido de ser gol ao último minuto, gol não sei o quê, aquele gol do Coração Valente foi tão emocionante quanto e tal, mas pelo contexto e a importância do jogo naquela época. Então o Assis nós fomos bicampeões em cima dele, com um gol do Assis, com o Maracanã super lotado, e isso não tem preço, né? Foi assim, para mim foi o momento de maior glória do Fluminense, até pela idade, pelo contexto, pelo Urubu, por toda a rivalidade que representava na época, ou seja, por um time que tinha identidade Fluminense. Então esse foi o jogo que mais me marcou. Claro que teve muitos outros, 95, gol de barriga, aquele jogo contra o Boca, ou seja, muita coisa. 45 em 83, o gol do Assis no último minuto, mas esse jogo de 1984, 1-0, Fluminense, gol de Assis contra o Flamengo. Esse foi o meu jogo e espero que vocês tenham aí curtido aí, tá bom? Meu nome é Marcelo Johan e tamo junto. Deus te abençoe.